Que Deus abençoe esse projeto, que faça prosperar isso, não por causa de nós, mas por causa do que o Dr. Joaquim tem carregado aí no coração. Que a gente seja usado, que o Espírito Santo se vista de nós, se fale através de nós. Que seja útil, que seja algo que não é para o nosso ego, para a nossa satisfação pessoal. Nós entregamos esse projeto em Tuas mãos, Pai. Guia-nos, Pai, a cada momento. Vou dar o sinal para começar, tá? Gravação livecast. Iniciando. Bem-vindos ao podcast Quântico e Cognitivo. É uma honra, um prazer estar conduzindo esse projeto. Essa noite a gente está aqui com a ilustre presença do Dr. Joaquim e do professor Eduardo. O Dr. Joaquim é médico, é um empreendedor, é alguém que carrega uma mensagem muito poderosa e deseja compartilhar o conhecimento que Deus já confiou na mão dele, que esse conhecimento chegue para o mundo, né, na mão de pessoas, para que haja transformação. Já o professor Eduardo José Freire é um grande homem de Deus, é um teólogo, é advogado, é professor de diversas disciplinas em curso de teologia. É difícil até resumir a apresentação dele sem demorar, porque são muitos feitos, são muitos projetos. Então, antes de começar, o tema dessa noite é sobre o algoritmo da vida. E quero passar a palavra primeiramente aqui para o professor Eduardo, para que ele se apresente um pouco melhor. Em seguida, o Dr. Joaquim. Professor Eduardo, fale um pouquinho mais a seu respeito. Primeiro falar da honra, né, de estar aqui, o Dr. Joaquim Fred, nosso amigo ali atrás da câmara, e dizer que todo projeto que vem do coração de pessoas com o nosso perfil, ele não pode parar em nós. Eu costumo dizer que tudo que temos, primeiro que é maior do que a gente e que nós precisamos difundir. Eu sou professor de algumas matérias que eu costumo chamar desse desenvolvimento do homem na sua perspectiva ontológica, não é? E uma série de coisas, se a gente for ficar definindo, a gente perde muito tempo. Então, estou aqui à disposição, Dr. Joaquim, querido que a gente conheceu há tão pouco tempo e já sente essa harmonia e essa comunhão. É um prazer. Legal. Doutor Joaquim, se puder falar um pouquinho a respeito de como surgiu essa ideia, a respeito de quem é você, da sua jornada, fique à vontade. Primeiramente, também é uma honra estar aqui com os senhores, fazendo desse momento algo que eu espero que eterno. Professor Malva está aqui na sua presença, hoje nós vamos extrair todo o seu conhecimento. Não vai dar, não. Precisamos de muitas horas, eu imagino, dias para que isso aconteça. Vamos fazer, porque eu sei que o seu também é poderoso, o próprio Fred também. É um prazer para mim estar aqui. Me chamo de Dr. Joaquim Carvalho, eu digo que me chamo porque esse é o título da Terra. E eu creio que tudo que é da Terra morre junto com o corpo. E eu me concentro nas coisas que são eternas. É nisso que eu me defino. Então eu estou como médico nesse momento aqui na Terra. Estou como Joaquim Carvalho. Estou como esposo da Bianca Carvalho. E esse é um estar que eu quero levar para a eternidade. Não só até que a morte nos separe. E dito isso, eu busco as coisas que são eternas. As coisas que são do céu. Nós estamos aqui hoje nesse momento para tornar isto verdade aqui na Terra. Junto com esses grandes homens aqui, eu espero que nós sejamos guiados hoje, que o nosso conhecimento aqui seja compartilhado, assim como já muito estudamos e aplicamos em nossas vidas, que isso possa ser transbordado e que chegue até a vida de quem estiver nos assistindo. Tremendo, tremendo. A honra é minha e eu me chamo Frederico Oliveira. Eu também sou empreendedor, sou empresário, trabalho no ramo de tecnologia e de marketing. E por que eu estou falando isso? Eu também tenho uma trajetória
apesar de ter nascido em um berço cristão, católico, eu me converti há mais ou menos uns 6 anos atrás. Foi quando realmente eu conheci a Cristo, realmente conheci o Evangelho. E por que esse tema, né, de hoje? A sugestão é bem oportuna, né? O algoritmo da vida. E como profissional de TI, eu bem sei, e outros profissionais de TI também sabem, que tudo que a gente vê no digital, no eletrônico, basicamente é uma cópia, uma replicação da programação que Deus nos entregou, né? Que Deus fez conosco. Eu digo isso, e isso é perceptível, por exemplo, quando você acessa plataformas como o Google, como o Instagram ou como qualquer outra rede social. Tudo que você procura e você passa mais tempo visualizando, isso te ocorre mais vezes. O algoritmo digital, ele entende que você tem interesse nisso, e isso começa a aparecer mais vezes para você. Isso tem passagens bíblicas que dá embasamento para isso, e eu quero já passar a palavra primeiro para o professor Eduardo, para saber a opinião dele, o que o senhor entende por algoritmo da vida. O senhor vê isso nas coisas de Deus, na ciência, na tecnologia? Como é que o senhor vê isso, professor Eduardo? Na perspectiva da atualidade, o algoritmo faz parte de todo esse conjunto que desenvolve, e aí eu vou usar uma palavra bem da razão, desenvolve sistemas. E nós vivemos sistemas. Eu costumo dizer que você caminha nessa vida e você tem como base os 4 primeiros passos que você dá, eles fluem numa sequência de pensamento, sentimento, palavras e atitudes. Isso é o próprio caminhar, não é? E a gente tem que resgatar um pouco dessa questão do pensar. Porque você sempre vai pensar, e quando o pensamento é errado, você consegue buscar um conserto para isso, né? Mas quando você não pensa, aí você se torna uma caixa de recepção de tudo que está aí. Eu estou organizando um livro para um homem de Deus, que ele fala no transmissor, no receptor, aliás, nessa ordem, no emissor, no receptor e no transmissor. E em cada momento da vida nós estamos articulando num desses três vieses. Você está ali, ou você está transmitindo alguma coisa, ou você está recepcionando alguma coisa, não é? Ou você está emitindo alguma coisa. E o que nós temos feito com isso? Qual é o nosso padrão de pensamento? Qual é o nosso padrão emocional? Qual é o nosso padrão quando traduzimos da linguagem do pensamento para a linguagem falada, não é? E qual é o nosso padrão quando não pensamos em nada e estamos na inércia? Porque a nossa base de pensamentos, nossa base emocional, nossa base sentimental. Eu creio que o algoritmo da vida, esse tema muito bem colocado, ele me submete ao quê? Um algoritmo, como é nos sistemas hoje de mídias sociais, internet, como a gente o conhece, ele é um sistema de programação, aonde ele vai fazer uma leitura, uma decodificação do ser daquele usuário de sistema, e irá apresentar mais daquilo que esse usuário já procura, né? E é exatamente assim, como o Fred muito bem colocou no início, tudo que o homem faz, nada foi feito pelo homem, mas tudo o homem copia do que já é natural, da natureza, ou seja, da criação primária divina de Deus. Então tudo que o homem tem download da atmosfera espiritual para fazer acontecer aqui no mundo material, é algo que ele já copiou, ele já observou. Observe a natureza e você vai aprender nela tudo que há para se saber. Então o algoritmo, ele faz justamente isso. Só que
O que é o algoritmo individual de cada um? Se nós pudéssemos transcrever o algoritmo Joaquim, o algoritmo Fred, o algoritmo Eduardo, como seria este algoritmo? Seria uma transcrição de todo o conteúdo que somos, baseado, como o senhor falou, naquilo que recebemos, daquilo que nos alimentamos ao longo da vida, de como interpretamos esse conteúdo e o assimilamos à nossa realidade, à nossa vida, e como consequência isso nos faz uma mensagem. Aquilo que você consegue falar, aquilo que você consegue transmitir ao outro, é limitado àquilo que você consumiu ao longo de toda a sua vida. Não tem como você transmitir algo a mais do que você vem se alimentando. Isso, para mim, é o algoritmo da vida. O algoritmo da vida, ele é, na atualidade, um resumo de como você vem construindo o seu ser. E a construção do ser, ela está tanto em conteúdos consumidos, que engloba ambientes em que essa pessoa se coloca, ou está, ou foi colocada, nas conversas que esses ambientes geram, como consequência no nível de aprendizado que esse ser ele engloba a si, né? E como algoritmo, se eu pegar, abrir o seu Instagram, abrir o seu Explorar, eu vou ver você lá. Sim. Faz isso agora, abre sua rede social, abre o seu Explorar. Tudo que tiver de conteúdo ali é você. E é assim que é o algoritmo da vida. Se você abre o seu Explorar e o seu Explorar está cheio de sexualidade, é você. Foi disso que você veio se alimentando até o momento e é isso que o algoritmo reflete à sua volta. Não somente dentro da tela do teu celular, como o exemplo que eu dei, mas sim na tela da sua vida. Uau. Naquilo que você enxerga ao seu redor. E doutor Joaquim, Fred, esse ponto, eu acho que essa interrupção é importante, porque você termina que você, os jovens gostam muito de usar uma expressão que eu acho muito interessante, eu estou aterrado. E eles estão falando uma coisa tão profunda, porque de tudo que o senhor falou agora, com tanta pertinência, nós somos verdadeiras antenas. Né? Aquela nossa primeira conversa, quando eu falava sobre a atmosfera, nós movemos a atmosfera. Nós temos a capacidade, a palavra vai dizer que a vida e a morte estão na língua. Uau. Né? Aquele terceiro passo, né? Você pensou, você sentiu, e daí, enquanto você está nessa esfera, você ainda não tem uma influência externa. Você não tem o mundo espiritual te ouvindo. Isso é muito forte. Porque na hora que você verbaliza, aí você já não está mais como receptor, você está como um transmissor. A sua antena começa a liberar a essência do seu próprio algoritmo. Uau. Que é exatamente o que você tem. Então a palavra vai dizer que você pode dar vida como você pode dar morte. Uau. Se há mais vida em você, Sim. naturalmente é isso que você é capaz de oferecer ao mundo. Nós não temos a capacidade de entregar nada para ninguém, ou de derramar, como eu gosto de falar, Fred, se eu não tiver isso dentro de mim. Perfeito. Isso é uma potência. Esse algoritmo interno que se revela quando você externa os seus pensamentos, os seus sentimentos, isso daí vai mover uma programação, e olha que eu não tenho expertise nessa questão da tecnologia, mas eu tenho certeza que isso vai liberar o quê? Vai liberar para os outros e vai atrair para você. Uau. Uau. Né? Você está na rede, e como bem disse o doutor Joaquim, e você está ali vendo pornografia, o que é que a rede vai te mandar para você ver? Vai te Como vai sugerir. ser o feedback da rede para você? É como uma rádio, né? Você está sintonizado em FM, você não consegue ouvir nada que não seja FM. Isso. Né? E a vida da mesma forma. Você se coloca em frequências. Frequências. Na frequência Em ondas, você... né, doutor Joaquim e Fred? Em ondas. Isso é Tremendo. maravilhoso.
Quando você compreende. Quando você entende que isso é uma lei da vida. E é realmente assim que existe, é o mover do fluir da vida. Se você não está satisfeito com a atual situação, posição ou condição de vida que você se encontra, você primeiro tem que avaliar e analisar suas escolhas passadas, seus conteúdos passados, que foi o que geraram a realidade atual. E para sair dessa realidade ou criar uma nova realidade, é impossível fazer mais do mesmo e obter resultados diferentes. Sim. Albert Einstein disse essa frase, né? O cúmulo da insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Tremendo. Se você deseja que a sua vida ela seja diferente em qualquer aspecto, âmbito, pilar que componha um ser, que o ser é composto por pilares de vida, né? Tanto pilares emocionais, pilares de relacionamento, pilares financeiros, pilares de saúde física, saúde mental, né? Então, você precisa cuidar da sua alimentação. Entende-se a alimentação não sobre aquilo que você põe pela sua boca, mas sim o que você alimenta pelos seus olhos e ouvidos. Onde suas mãos tocam, é também um local que você deve jejuar, que você deve se alimentar. Aquilo que os seus olhos veem todo dia, estão te levando aonde? Estão fazendo o que com você? Tremendo, tremendo isso. E para mim, como profissional de TI, é transparente e totalmente perceptível a questão do algoritmo, né? Na tecnologia é uma programação, é uma lógica, é possível orquestrar o funcionamento desse algoritmo. Acho que na Bíblia, e como o senhor bem diz, professor Eduardo, também há várias passagens que falam sobre isso. Mas e na medicina, e sobre a saúde, sobre o corpo humano, como você reconhece o algoritmo da vida? Como... Na saúde física, né? Eu não consigo separar um ser aonde eu vou olhar um paciente na perspectiva física. Não, as pessoas não são um corpo. Não, as pessoas são um corpo movidos por uma mente, animados por uma alma. Ela traz ânima a esse ser. Ela faz esse ser representar a vida, ser vida e sentir vida. Então, quando eu vou trazer no aspecto médico, né? Agora o médico falando, eu tenho que ver esse ser como um todo, em todos os aspectos que os compõem. Nós sabemos que um ser que onde ele não tem saúde física, eu vou olhar para o passado dele, assim como nós estamos falando. Assim como o algoritmo, ele traz para o agora o seu passado, as suas escolhas passadas. Quando uma pessoa chega diante de um médico e senta justamente, é sempre nessa posição, né, o médico e os pacientes à frente, eu vou olhar para o passado dela, né? Então, uma pessoa que ela tem um diagnóstico de uma doença atual, essa doença não é atual. É só olhar para o passado. É uma consequência, ela foi criada pouco a pouco com os hábitos dessa pessoa. Criada e desenvolvida, né, doutor? E ainda mais aprimorada, né? Então, aquela pessoa, claro, que ela não nasce com um aspecto já, né? Mas assim, aquela que se desenvolve ao longo da vida por hábitos, bom, isso foi criado. Assim como os benefícios da sua vida, assim como as maravilhas da sua vida são criadas, as consequências também são criadas e são vividas no agora. Então eu sempre olho para o passado dessa pessoa. Qual que é o passado alimentar dessa pessoa? Sabe? Muitos não entendem o que representa o corpo na vida. Que o corpo ele é a sua expressão. O corpo ele é a maneira como a sua mente, o seu ser se expressa e interage com a realidade à sua volta. Aquele que não cuida do corpo, muitas vezes não consegue nem curtir a vida, não consegue nem se expressar. Aqueles que conquistam o mundo, perdem o corpo e não conseguem usufruir de suas conquistas. Eu não poderia deixar de comentar algo que eu me deparei na semana passada, professor Eduardo, e que tem muito a ver com o que o Dr. Joaquim está falando. Eu vi uma entrevista daquele médico, o Dr. Ray, acho que mora fora dos Estados Unidos há muitos anos, e ele falou que
há mais de 20 anos não consome álcool, há mais de 30 anos não consome tabaco, nem açúcar e uma série de coisas que ele abdicou, justificando uma saúde. E nessa mesma entrevista ele declarou que está com câncer. E nas palavras dele, de um médico, ele disse que o motivo, ele se autodiagnosticando, ele disse que o motivo não tem a ver diretamente ou unicamente com os hábitos alimentares ou saúde. Ele disse que por muitos anos teve mágoa e raiva de algumas pessoas. Qual a relação, professor Eduardo? O doutor Joaquim estava falando e eu aqui. Eu gosto muito dessa perspectiva de que nós somos seres tricotômicos, que resume toda essa palavra do doutor Joaquim. Ou seja, nós somos espírito, alma e corpo. Né? No dia em que a criação veio, foi transmitido para nós uma essência que fala de vida, fala de emoções e fala de resistência física. Como é que nós estamos harmonizando essas três coisas? Porque veja bem, esse exemplo que você deu do médico, ele não consome uma série de coisas que reconhecidamente faz mal para o corpo, mas na perspectiva do consumo, como é que eu posso dizer? De sentimento, né? Não, mas no consumo material. Eu não tomo açúcar, eu não fumo, eu não bebo. Mas a sua alma, como é que ela está sendo alimentada? Quais são... Posso interromper e dizer, o algoritmo, o que você acaba de me levar a pensar é que o algoritmo ele tem variáveis físicas, sim, espirituais e emocionais. Nós temos toda essa perspectiva que a sede de nossas emoções está na nossa alma. Não é à toa que nós temos um salvador de quê? Do nosso corpo físico? Não. Do nosso espírito? Não. Da alma. Que a proposta é eterna. Que é eterna. Então você tem que transcender toda essa perspectiva. Uau. E conseguir ter uma vida integral. Existe um homem de Deus, que eu nunca lembro o nome, que viveu, parece que 24 anos, foi um grande missionário. E ele cunhou nos anais da história uma expressão muito interessante. Ele falou: eu recebi um cavalo para montar, eu recebi é isso mesmo, um animal e não cuidei dele. Uau. Não cuidei dele. Fazendo referência ao próprio corpo. Ao próprio corpo, quer dizer, com 24 anos, e aí entra essa perspectiva, inclusive, do excesso de trabalho, do pouco de descanso, de nenhum lazer, porque, de acordo com o dogmatismo da perspectiva religiosa, você não pode ter prazer. Em tese, você não pode ter prazer. Quer dizer, aí criou-se aquela figura do discípulo cabisbaixo, que não fala, que não tem expressão nenhuma, quando na verdade, uma das matérias que eu dou na Academia das Nações, neurociência e criatividade. Uau. Você foi feito à imagem e semelhança de um Criador eterno. Eu gosto muito dessa expressão também, do eterno designer. Aquele Uau. que fez o seu desenho, que fez o seu design absolutamente perfeito. E aí, como é que nós estamos cuidando disso tudo? O algoritmo tem variáveis físicas, espirituais, emocionais. É isso, doutor Joaquim? É isso. Até porque nós somos seres flutuantes, né? Onde flutuamos em emoções, flutuamos em momentos na vida, né? E o algoritmo, como nós estamos trazendo essa analogia, ele flutuará igual. Há momentos da vida em que nós flutuaremos por energias mais baixas. E a vida te entregará mais disso. Aquele que hoje está vivendo um momento de baixa energia, esse ele encontra ânima em seu espírito para que eleve o seu estado vibracional.
e elevando o seu estado vibracional, a vida começará a apresentar mais similares a ele, mais semelhantes a ele. Basicamente, a vida te dá mais aquilo que você dá à vida. Então, olha como é perfeito. É um processo de co-criação. É você e a Criando vida. junto. É você e o Criador. Então, meu filho, você quer ter ânimo? Me dê ânimo. E eu lhe trarei mais situações de ânimo. Me dê alegria, e eu lhe trarei mais situações de alegria. Me dê gratidão, e eu lhe trarei mais situações para que você tenha mais gratidão. O processo começa primeiro em você. É um processo de co-criação, onde eu digo que o ser cabe a nós. Nós, como também criadores, cabe a você ser, sentir, ser, para que o como, ou seja, o divino, a historinha que você vai contar de como você se tornou, aí é com Deus. Aí você entrega para ele. Ouvindo a sua fala, Dr. Joaquim, é perceptível que o algoritmo te entrega mais daquilo que você consome. Mas há um início, é ensinável, tem um início. Quando é que começa esse ciclo? Agora a gente vai entrar, né, doutor? Processo de desenvolvimento. Sim, e deixa eu, só para que eu não perca o gancho do Dr. Joaquim, tem um autor americano, o nome dele é Larry Randolph. Larry Randolph falou uma coisa que expressa muito essa, eu vou chamar de dialética da vida. Ele diz assim, aspas, Deus vai cumprir todas as suas promessas. Uau! Vírgula. Mas ele não está obrigado a cumprir o seu potencial. Uau! Quer dizer que é a cocriação, é a Sim. coparticipação que o Dr. Não Joaquim... tem como, é aquela pessoa que está sempre perguntando, mas eu entrego, mas eu dou, né? Eu estou sempre, eu sou boa. Mas você está na busca do seu propósito. Você está se submetendo a um processo que vai te levar a um propósito. O Bispo JB tem uma expressão que eu amo. Está escrito na parede, inclusive, do CN Office, onde tem academia. Olhei para o futuro, gostei do que eu vi, estou e indo pra estou lá. correndo para lá. E eu gosto de me atrever a fazer um complemento disso, que meu bispo me perdoe. Eu digo, eu olho para o futuro, gosto do que vejo e estou buscando antecipá-lo para mim. Temos essa autonomia, né? Temos Sabe? essa coparticipação. Sim, aí fala-se da lei da atração, aí vem aquela mulher que escreveu aquele livro. Isso, que é O segredo. O segredo. Isso existe, gente. Isso existe. Ela entrou numa perspectiva muito comercial, mas aí é com ela, eu não tenho que estar aqui criticando. Mas isso é uma realidade. Isso é uma lei. Né? Sim, é a lei que comumente a gente chama de quê? Causa e efeito. Ok, semeador e colheita. Isso, semeadura e colheita. Aí você quer plantar sementes de melancia e colher morango? Sabe quando é que você vai conseguir isso? É uma lei, é cientificamente comprovado ou é quanticamente? Eu não consigo te provar. Muitos autores têm as suas teses, as suas teorias. Como a gente estava falando aqui antes de ligar as câmeras das nossas conversas, para aquele que viveu o milagre, para aquele que viveu o processo, para ele é um fato. É um fato. Não é mais uma crença, e sim um fato. Uma fé concretizada. Para aquele que ainda não viveu e ele não crê, jamais viverá. É como a própria existência de Deus. Para alguns não é possível provar, para outros é impossível ignorar. Essa pergunta, Fred, é uma pergunta que muitos
já ouvi. Deus existe? Cada um carrega a sua... Quem me faz essa pergunta, eu responderia a mesma coisa que essa mesa existe. Eu toco nela, eu interajo com ela, eu convivo com ela, eu usufruo dela, eu me faço próximo a ela. Para mim é um fato. Não é um questionamento. Não tem dúvida. Para quem já experimentou a Deus, é palpável da mesma maneira. E não precisa de ser algo extraordinário. Eu não tenho na minha vida nenhum depoimento de, não, já vivi um extraordinário espiritual. Não. A beleza para mim está em ver Deus, na sutileza da vida, nas pequenas coisas. Foi na construção da minha vida até aqui. Foi naquela conversa perfeita que fluiu perfeita e que eu encontro um divino nisso. Foi naquele encontro perfeito que eu encontro o divino nisso. Foi naquela ideia perfeita. Foi naquela situação que eu achava que não tinha mais saída e ela se desenrolou de uma maneira que nem mesmo meus processos cognitivos seriam capazes de imaginar esse desenrolar perfeito. É numa cura. Está para mim em eu me machucar. Eu não vou meu corpo se cicatrizar sozinho. Não há força nisso. Não precisa nem da minha atenção para que isso aconteça. Não precisa da nossa intervenção, né? Simplesmente. Não é necessário. É uma energia que ela se move independentemente do seu observar. E aí, como você trouxe o quântico, a física quântica, isso. Tem alguns experimentos, como o experimento da dupla fenda. Como é esse experimento da dupla fenda? Eu estou sentindo no meu coração que não é o momento. Não é o momento para a gente falar sobre isso. A gente ainda não construiu isso. É um processo. A vida é uma vida de processos, né? O que é vida? É quando você contou uma historinha. Isso é a vida. Você precisa de contar a historinha. Então você tem que viver os processos para que você entenda o todo, sabe? É como que a gente não entende hoje nossa realidade. Estamos passando por uma situação, por um momento, e nós não o entendemos. O que está faltando? Vivenciar o processo. Assim como já teve outras fases na nossa vida em que nós vivemos outros momentos, que hoje nós olhamos para isso e conseguimos enxergar todo o agir, ou todo o aprendizado, ou tudo aquilo gerou em nossa vida, o atual momento também vai precisar desse distanciar. Faz muito sentido. E inclusive a maioria das coisas turbulentas que eu passei na vida não fez sentido enquanto eu passava. Mas depois de passar, em algum momento fez sentido. Você sabe por que não faz sentido enquanto você está passando pelo momento de turbulência? Porque o seu estado de consciência, ele ainda não é superior ao momento. É justamente por isso. Se você está vivendo esse momento agora, é porque você está exatamente no mesmo nível de consciência que a representação desse momento estava com você. Uau. Você só consegue enxergar isso quando você evolui a sua consciência a um nível superior ao que aquele momento representava a você. Uau. Somente assim. É como colocar a cabeça para fora da água. É como olhar com maturidade para aquele momento. E se as pessoas conseguissem enxergar isso em todos os âmbitos da sua vida, em todos os momentos da sua vida, porque não é todos que fazem isso. Vamos entrar no assunto aqui, professor Fred, se vocês me permitirem. Claro. Tem pessoas que carregam o seu eu criança até nos dias de hoje, como adultos. E o seu eu criança tem poder e influência sobre o seu eu adulto.
Entende isso? Por mais doloroso que tenha sido o momento da infância, é preciso que, com o atual estado de consciência, onde você enxerga uma nova realidade, onde você enxerga um novo momento, onde a realidade é outra, que você pegue esse seu eu criança, o traga para o agora, conforte a ele e mostre a ele, não precisa mais desse medo, não precisa mais dessa angústia. Olha aonde estamos. E aí você traz esse seu eu criança para viver no agora com você. Você tira ele de dentro daquele quarto, você tira ele de dentro daquela casa, você tira ele de dentro daquele ambiente. Acolhe ele e traz ele para o agora. Você resolve aquele momento e você fortalece o seu agora. Porque toda vez que o seu eu criança te gritar, ele vai te levar para dentro daquele quarto. Não. Você não faz mais isso com a gente. Agora você vem para cá comigo e aqui eu te dou segurança. Aqui você vê que nós somos fortes. Aqui você vê que nós não nos submetemos mais como nos submetíamos. Aqui você vê o tanto que nós crescemos e o controle que temos sobre nossa própria vida. Agora é você que caminha comigo. Eu fiz isso. Eu tive que trazer o meu eu criança para o meu agora. Tremendo. E você sabe como foi isso? Foi quando eu me vi em um momento da vida em que eu era só estresse, só raiva, eu não conseguia curtir a vida em nenhum momento. Eu estava em um resort com a minha esposa. E naquele estado que eu acho que muitos já o tiveram, não enxerga graça em nada. A minha esposa toda animada e feliz com o momento em que estávamos vivendo, uma viagem de casal, e eu não via graça em nada. Sabe aquelas brigas de casal, onde um acorda todo feliz, o outro, não quero nem descer, não quero nem comer. Aquela estresse de viagem causado por um, que estraga todo o outro. Eu sentei na beira da piscina, olhei, eu tive um momento que eu vi várias crianças correndo e se atirando à água naquele momento. Eu olhei para aquelas crianças correndo, gritando, brincando, se divertindo, aí eu falei, cadê você, Joaquim? Onde você está? Cadê essa sua alegria? Aonde eu deixei ela? Aonde eu te deixei? Aí eu tive que fazer um momento de volta, os sentimentos surgiram ao mesmo tempo, e eu fiz esse processo que eu acabei de descrever. Eu acolhi ao Joaquim e disse, vive aqui comigo. Olha que incrível a vida que nós temos hoje. Olha o controle que nós temos hoje. Olha a diferença que é. E vez em outra, eu trago o Joaquim de volta. Quando eu estou dirigindo. Olha que legal o brinquedão que a gente tem hoje. Olha o tamanho da casa que a gente vive hoje. Uau. Olha o bichinho de estimação que nós temos hoje. Entende? Eu trouxe ele para o agora. Acolhi ele e mostrei para ele que o agora é maravilhoso. Ele pode brincar com tudo que ele quiser. É uma consciência, uma cognição, uma percepção. Esse é o primeiro passo. É o pensamento que se traduz inclusive na imaginação. A sua imaginação, o que ela vai fazer? Ela vai, como uma linguagem espiritual, ela vai remeter para o teu espírito o se fortalecer ou enfraquecer. Sim ou não, doutor Joaquim? Perfeito. Que foi isso que ele fez. Eu dando uma aula de autoridade espiritual, ela me autorizou até a dizer o nome, mas eu não me lembro. Eu tinha uma aluna, são 2 aulas normalmente as matérias. Eu estava dando autoridade espiritual. O que eu gosto de fazer? Quando eu entro na sala, eu digo assim, todos fechem os olhos, por favor. Você não tem que estar olhando para o seu irmão, porque agora eu vou fazer uma pergunta. E se você quiser se movimentar no sentido de fazer um assentimento com a cabeça ou levantar a mão, todos fecham os olhos. Eu digo, quem aqui tem problema com orfandade? Normalmente, numa sala de 50 alunos, você tem ali quase 10 que faz assim com o dedinho. Eu digo, muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma oração profética na vida dos seus irmãos. Todos levantem suas mãos, direcionem. Por quê? Porque você está criando, naquele momento, você está co-criando com Deus.
na pessoa do seu Espírito Santo. E aí eu vi que uma das minhas alunas, muito chorando na primeira aula, chorava. Quando chegou no segundo tempo da aula, na segunda aula, no intervalo, eu fui à direção dela e falei: minha amiga, minha irmã, o que você tem? Você tem algum problema assim? Alguma doença que está te trazendo desconforto? Ele falou: não, professor, eu estou sendo curada. Uau. Nessa sala de aula. Uau. E eu gostaria de lhe dar meu testemunho. Aí eu digo: pois não. Criada com um pai rico, que não nos sustentava direito e gastava tudo na rua. Eu e mais 2 irmãos. Um dia o meu irmão passa por mim e diz assim: vamos lá na empresa do papai? Eu olhei para ele e falei: como assim? Nós nunca fomos? Não, mas vamos agora porque eu vou matar o meu pai. E quero que você vá comigo. Eu falei: mas de jeito nenhum. E ele foi. O que aconteceu? O pai matou ele. Uau. Uma irmã mal casada, maltratada, foi se defender um dia de uma das agressões do marido, matou o marido. Olha a atmosfera que essa moça cresceu. Uau. Olha a orfandade dessa moça. Essa moça foi curada. Minha esposa dando aula de honra e cultura da honra, que foi a que eu dei agora domingo e vou dar a segunda domingo que vem, e eu dando autoridade espiritual. Ela está escrevendo seu 2º ou 3º livro. E professor, colocar esse nível, né, de realidade, como que uma pessoa que ela está nos assistindo agora, que está se identificando com isso, qual é o processo que ela pode fazer para começar esse processo de libertação? Eu sei que é gradativo, eu sei que é de glória em glória, de luta em luta. Sim, né? sim. Mas como é que é a primeira? Você precisa primeiro acreditar. E isso se traduz numa palavrinha de 2 letras. Fé. Fé. Você tem que ter fé. Mas eu não consigo, eu fui criado numa perspectiva humanística, pragmática. E eu dizia muito para minha mulher, eu era muito racional, e quando minha mulher viu o sobrenatural acontecendo, eu dizia: calma, não é bem assim, porque eu sou pragmático. E ela dizia: você não é pragmático, você é um homem espiritual. Então a primeira coisa que você tem que ter é essa sensibilidade para acreditar. Eu fiz uma oração um dia desse para minha filha, que está um pouco afastada, e disse para ela: faça o seguinte, fale com Deus e seja sincero com Ele. Diga assim: apesar de eu não acreditar, o Senhor me ouve. Uau. Perfeito. Uau. Ele vai ouvir. Eu não preciso da sua crença. Você que está nos assistindo, saiba disso. Existe uma paternidade espiritual para a vida de cada um. Não importa o tamanho da ferida. E isso não é mertiolate, isso não é substâncias químicas. Isso é uma paternidade. Uau, Isso é tremendo. uma paternidade. Eu, aproveitando eu queria mostrar um vídeo e a pergunta que eu havia feito inicialmente sobre o algoritmo da vida, sobre o início dele, se é um loop, se é programável. Eu queria mostrar um vídeo e depois ouvir a opinião de vocês. Esse aqui é o vídeo. Pássaros são alimentados na boca pelos pais enquanto são filhotes. Isso é o que acontece quando eles crescem. Esse não é um post para pássaros, sobre pássaros. Vou passar mais uma vez. Um passarinho, né? Ele vê uma larva, um alimento, e ele simplesmente se posiciona, abre a boca e nada faz. Por isso, e repita a pergunta: é ensinável? É treinável? A gente vem com a programação de base ou é simplesmente o acaso, a sorte? A gente precisa de uma direção de alguém? Como desenvolver o melhor algoritmo? Dr. Joaquim
Eu não acredito em sorte. Eu não acredito sequer em coincidência. Eu não estou falando dessas bobagens da vida, encontrou uma pessoa. Eu acredito em conexões. Eu acredito em momentos que você recebe e olha para as águias. O que as águias fazem quando os filhotes chegam na idade de voar sozinhos? Elas os arremessam A para águia fora. vai no ninho, tira todo o conforto do ninho, tira toda a plumagem, tira tudo, deixa só os espetos, os espinhos. E os filhotes começam a quicar naquilo ali, está machucando, então vai voar, não consegue voar, ela dá um voo embaixo, rasante, leva para o ninho novamente. Mas para levar consolo, para dizer, não, meu filho, eu estou aqui, não, é para dizer, você vai de novo, até você aprender a voar. Então eu creio que existe vamos chamar para o Fred, que é um homem inteligente, vai entender facilmente, existe uma semente. Não sei se o Dr. Joaquim concorda comigo. Sim, eu creio. Existe. Só que essa semente precisa ser regada. Essa semente vai ter que produzir. Sim. Eu creio justamente nisso. Eu creio que nós não fomos criados no ventre de nossa mãe. Então você estava falando de uma programação base, eu creio. Eu creio que o Fred já foi criado no princípio. Que você existe uma programação base sua e só sua. Que é a sua base de expressão. A natureza do seu ser. Como professor tem a dele, eu tenho a minha. Como que nós observamos isso? Nos lares. Dois irmãos, criados no mesmo ambiente, pelos mesmos pais, apresentam comportamentos diferentes. O que leva a uma pessoa com o mesmo ambiente a influenciando, com as mesmas crenças a influenciando, com os mesmos comportamentos a influenciando, e mesmo assim as duas tendem a caminhos diferentes, a aspectos e espectros diferentes. Então eu tenho que crer que tem uma programação base de cada ser. Ok? Só que até os 7 anos de idade, nós somos esponjas. Esponjas sem filtro crítico. Então, o ambiente que você viveu e cresceu, até os seus 7 anos de idade. 7 anos de idade vamos colocar como uma idade de marco nas pesquisas, né? Mas isso pode se estender a mais, claro, né? Até nos dias de hoje. Por que não? Isso fez uma programação base sobre você, que reflete na sua atual realidade, aonde você não tinha nenhum filtro ou senso crítico e analítico sobre o que lhe era apresentado. Sim. Pelo ambiente que você estava inserido, certo? Então, existe uma programação divina, primária e primordial. Existe a programação em vida, que é na primeira fase de desenvolvimento do ser, como criança, primeira juventude. Porém, se você irá manter a programação base e inicial por toda a sua existência, aí é responsabilidade sua. Então, há 7 anos a gente simplesmente absorve o que o meio nos... Sem senso crítico ou analítico sobre isso. Mas depois que nós temos um estado de percepção de mente e de consciência adulta, nós podemos muito bem refletir com raciocínio lógico, crítico e analítico sobre tudo que nos foi apresentado e escolher. Isto me serve. Isto não me serve. E começarmos então nós mesmos a construir uma nova programação do nosso ser. Uau. Não, você não é obrigado a perpetuar aquilo que os seus perpetuaram. A partir de você e através de você, uma nova programação de crenças, vida, ambiente, pessoas, pensamentos pode surgir.
como um co-criador da sua própria realidade. Se a sua família se perpetuou da maneira como se perpetuou, no ambiente que se perpetuou até hoje, isto não é um atestado final para você. Não. Você pode modificar tudo isso. Os que descenderão de ti podem ter um caminho totalmente diferente e perpetuar algo que foi iniciado em você. O que você acha disso, professor Eduardo? Isso é fato. Eu gosto muito da academia de conhecimento. A academia de progresso físico também é muito importante. Mas existe uma expressão na academia que você fala no corte epistemológico. Eu sei O que seria isso, professor? o corte epistemológico, na perspectiva acadêmica, é aquela mudança de direção que uma tese sempre foi recebida e pautada, e proclamada e distribuída. Aí você tem um corte epistemológico. Você diz, opa, até aqui os acadêmicos entendiam isso, mas já não mais isso. Por que eu gosto de usar essa expressão? E eu falo quando estou orando, às vezes, com a minha mulher. Eu me lembro, eu fui convertido aos 42 anos. É a primeira vez que eu fui no monte com os irmãos da Assembleia de Deus. Que eu comecei a orar, teve um que olhou para mim e falou assim, o que esse cara está falando? Porque eu estava cheio de termos jurídicos, eu estava cheio de termos, não estava orando com simplicidade. Então, nisso que o doutor Joaquim falou agora, a minha oração é que o meu teto é a plataforma de lançamento dos meus filhos. Perfeito. Esse não é mais o que os meus ascendentes fizeram. Perfeito. Eu sou do Nordeste, eu sou de uma região que a idolatria E eu não quero levar para esse lado religioso, eu não quero discriminar, eu não sou juiz de ninguém. Mas existe uma vida espiritual que o ser humano tem que reconhecer. E essa vida espiritual, ela tem toda uma sequência que vai do que você continua alimentando, do que você está recriando, né? É aquela história do Dr. Joaquim, dele olhar para a piscina, as crianças correndo para brincar e vem aquela reflexão. E aí, cadê você, criança? Sim ou não? E o senhor olha e diz assim, opa, vem para cá, olha onde é que nós estamos. Talvez esse resort fosse um all-inclusive, né? E era. Não é? Quer dizer, Aí depois eu tomei meu shake e o resto da viagem Isso, toda. quando ele falou que a esposa acordava alegre e ele dizia, não quero nem comer, veio logo o all-inclusive. Eu digo, meu Deus! Como é que você vai para um lugar desse e não come? Né? Então, o raciocínio do Dr. Joaquim é bem esse. Nós temos que aprender a dar esses cortes epistemológicos na história para que os nossos descendentes tenham uma outra percepção e um outro caminho para viver. O algoritmo é quebrável e reprogramável. Exatamente. Eu gosto desse cara. E se as pessoas se perguntarem agora, ou estiverem perguntando isso, tá bom, mas como? Como eu reprogramo? Simples. Troque ambientes, troque pessoas, troque frequências, se alimente de coisas diferentes daquelas que você vem se alimentando. Desliga a televisão. Troca o seu cerco de amigos, muda de cidade, de país, de continente, entende? Faz uma mudança mental primeiro, faz uma higiene total sua, troca de frequência, troca de conversa, observa primeiro os seus pensamentos, conheça a ti mesmo, e aí você vai entender quem você é. Quando você começa a ouvir os seus pensamentos, você fala, nossa, como é que eu passo o dia todo criando expectativas imaginativas na minha cabeça
para o lado negativo. Você está vendo como é que a nossa conversa ela é quântica? Nós estamos voltando para aqueles primeiros passos que nós falamos. Pensamento, sentimento, palavras e ações. Sim. Perfeito. Até quando você vai continuar alimentando pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, e você quer produzir algo diferente? Não é essa a pergunta? Como é que você pode esperar resultados diferentes se o seu cotidiano, se a sua vida ela é igual sempre? Entender que nós somos uma consequência. E o que é melhor, nós não somos uma consequência do acaso. De nossas próprias escolhas. São consequências das nossas próprias escolhas. Tremendo. O próprio conteúdo que nós escolhemos Consumir. da vida que nós escolhemos viver. O conteúdo que você consome, ele vai gerar uma sequência de pensamentos. A sequência de pensamentos vai gerar uma sequência de escolhas. A sequência de escolhas gera uma sequência de ações. A sequência de ações gera uma sequência de acontecimentos. Resultados. Ou seja, de consequências. Uau. Quer mudar as suas consequências, ou seja, aquilo que você enxerga ao seu redor, comece pelo começo. Mude aquilo que você consome. Uau. Naturalmente isso modificará os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas ações e a realidade como ela se apresenta. Uau. E você vai chegar no que a Shane Parrish falou: pensamento eficaz. Fale mais sobre isso, Pensamento professor. eficaz, que não vai definir tudo, porque você pode achar que o pensamento só é eficaz se for um pensamento positivo. Não, todos têm eficácia. No direito nós falamos muito de eficácia e efetividade. Uma norma, ela pode ser uma norma efetiva, mas sem eficácia. O exemplo que eu cito é: motociclista não pode andar naqueles corredores entre os carros. Eu lhe pergunto, quem que não anda? Como o motociclista que não anda? Então você vê que existe uma norma, ela é uma norma que está no direito posto, mas ela não tem eficácia, porque ninguém obedece. Inclusive não dá multa, né? Não dá. Como motoqueiro que sou. Não, porque o que a norma vinha dizendo? Você pode andar quando o trânsito estiver parado. Parou o sinal, você não é obrigado a ficar lá no 100º primeiro veículo. Nós rimos do Fred aqui agora porque ele está com o pé quebrado porque caiu de moto, tá? o exemplo. Só colocando um parênteses grande isso. aqui. E aí você vê que isso não existe. Eu sinto que foi uma apunhalada, uma espetada, Uma né? espetadinha assim de leve. Fred, você é uma consequência das escolhas. Você está vivendo a consequência. Mas tudo certo. Então, se você quer transformar situações cotidianas, mude a eficácia do seu pensamento. Professor, basta somente pensar positivo? Não é uma questão de pensar positivo. É uma questão de dar energia ao que você pensa na perspectiva de progredir, não de regredir. Perfeito. E não de estagnar, mas continuar em movimento. Uma afirmação, mesmo não acreditada, dita por muitas vezes, se torna uma crença? Você termina indo para aquela máxima da filosofia antiga e que hoje é aquela mentira que, repetida diversas vezes, se transforma numa verdade. Perfeito. Eu Uau. creio nisso. Eu creio nisso. Todos vão ter que fazer esse processo. Passar pelo processo do dizer sem crer, para então crer e ver. Foi a oração que eu fiz Uau. com a minha filha. Mandei um áudio para ela. Eu digo: minha filha, mesmo que você não acredite, olhe para o céu e diga: Deus, meu pai me falou isso. E apesar de eu não acreditar, Uau. Perfeito. E olha, 1, 2, 3, Sim. 100, sim, 70 vezes 7. por Não é? dia, Uau. faz a conta. É que nem Uau. o perdão. Eu devo perdoar sempre? Não, apenas 70 vezes 7 por dia.
Pega a maquininha de calcular e mesmo vai lá para quase 500 490 vezes. 490. Uau. Exato. E diga, fale primeiro sem crer. Fale primeiro sem crer. Se você não crê, não, mas eu não creio que eu sou amado. Eu não creio que eu posso encontrar alguém que me ama. Eu não creio que eu posso ser próspero, que eu posso ser rico. Eu não creio que a minha saúde melhorará. Joaquim, eu não creio. Fale sem crer quantas vezes for necessário para você começar a acreditar. Após acreditar, você começa a crer. Só depois de crer, você começa a ver. Uau. Um processo. É um processo. Faça esse processo. Se eu sentasse para conversar com o Joaquim de 5 anos atrás e falaria para ele aonde eu estou, onde nós estamos hoje, eu não acreditaria. Eu tive que iniciar um processo de falar sem crer. Não era até que eu possível. acreditasse. Não era possível enxergar naquele momento o agora. Não tinha como. E nunca terá como. Se o Joaquim daqui 5 anos sentar nessa mesa e também dizer a mesma coisa, ele vai falar assim, não acredito no que você está falando, não é possível. Entende isso? E sempre será assim. Amém que sempre será assim. Por isso quer dizer que nós estamos em constante evolução. Entende? Faz sentido. Me permitam citar um parágrafo de um escritor que eu admiro muito. Claro. Aspas. As minhas declarações dão voz às palavras de Deus. Uau. As escrituras são abundantes sementes de fé. A moeda do reino é a fé. Uau. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Uau. Quando eu declaro com a minha voz, eu sou a primeira pessoa na terra quem escuta. Isso é bem forte. Eu sou a primeira. O ouvido interno é acionado imediatamente quando eu pronuncio palavras. Esse é um grande segredo. A fé não vem por ler. A fé vem pelo ouvir. É o processo. E você é o primeiro que ouve o que você declara. Uau. Tremendo, tremendo. Olha só. Então, o quão melhor e bom agradável seria se só declarássemos aquilo que gostaríamos de ver em nossas vidas. Não posso deixar esse gancho passar e te mostrar o próximo vídeo. Eu e o Dr. Joaquim estávamos conversando na semana passada sobre um vídeo onde alguém entrevistava uma menina e perguntava: ei, qual o tipo de música que você acha a melhor e a pior? E essa menina respondeu, uma jovem, não devia ter nem 18 anos. Ela disse: o funk está muito em alta, está na moda. Na sequência, o entrevistador perguntou: e música clássica? Ela falou: é chato, né? É um vídeo que a gente viu e comentamos porque não sei qual foi a criação daquela menina e não estou julgando, mas provavelmente por fruto do meio, por fruto dos 7 primeiros anos onde ela absorveu e pelo ambiente onde ela vive, ela acabou construindo um algoritmo que não faz sentido com as coisas que toda pessoa deseja para a própria vida, né? Creio que a mesma menina se perguntar se você quer casar, quer ter uma família estável, quer ter filhos, quer ser bem-sucedida, quer viver uma vida de abundância, creio que se essas mesmas perguntas fossem feitas para essa menina, ela diria sim para todas. Mas a resposta dela, o gosto musical, sem críticas, não aponta para esse lugar, não aponta para esse... E eu vou além, ela não só não aponta, como não leva. Um processo. Não leva.
Você não ficaram curioso quem é o autor desse parágrafo, não? Um escritor de nome J.B. Carvalho. O Ano Novo Sou Eu. É um dos últimos livros dele. É um dos últimos. Tremendo, tremendo. Quero compartilhar mais um vídeo aqui. Já que já está bem claro que o foco deve ser nas coisas boas, né? Esse vídeo mostra uma criança, ó, e um estudo de Harvard falando que as crianças que desenvolvem habilidades fundamentais, ajudando em casa, tendo o seu senso de responsabilidade estimulados, ó, elas têm uma vida de sucesso e conquista muito mais, estatisticamente, muito mais do que crianças que não têm esse senso de responsabilidade, que não têm esse estímulo. Achei isso tremendo. O que vocês acham disso? Eu acabei de revisar um livro do Danny Silk, terceiro livro dele que eu reviso para a editora Chara. O nome do livro é Matadores de Dragões. E eu vou repetir as palavras de T.D. Jakes no livro que ele escreveu e que eu infelizmente não fui revisor, que é Homens Sem Amarras. Deixe-os viver. É o subtítulo. E T.D. Jakes vai dizer: um livro para homens que toda mulher deve ler. E ele conta a história de como foi forjado o caráter dele e de grandes amigos que ele teve. No Alasca, caçando e pescando. O que tu acha? Passando por momentos que o urso está vindo e ele está mandando bala, primeiro tiro não mata, segundo não mata, no terceiro tiro, a 5 metros de distância, o urso cai morto. Uau. O cara está de costas e o urso atrás dele, daqui a pouco ele só sente as unhas e a pata do urso pegando ele por trás, arrebentando o rim, arrebentando tudo. Olha o caráter de um homem desse que com 12 anos já estava com a espingarda caçando alces. Uma construção muito E correndo esses riscos. Qual o resultado do caráter de um homem desse? Uau. Será que é parecido com essa moça que cresceu e ama o funk? Não apontam. Quando meus filhos estavam no ventre da mãe, eu colocava música clássica todo dia. Eu falava com eles. Eu ainda fazia questão de ir lá para perto do umbigo dela como se fosse um microfone. Eu falava com eles. Eu estou com uma oração profética lá em casa que foi a Chantel que fez para que a filha voltasse para os pés do Senhor. O que está escrito no Apocalipse? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então você quer viver, você quer criar ambiente. Cuidado com o que você está verbalizando. Uau. Cuidado, você que está nos assistindo ou que vai nos assistir. Uau. Hoje a campanha é de destruição da nossa cultura. Porque os jovens só querem ouvir a música funk. Não quer mais pensar. E cá para nós, né? Que letras são essas? Né? O que está sendo verbalizado nessas... Que sinapses estão sendo criadas no cérebro dessas crianças? As pessoas têm que entender, os pais dessa geração, tá? Nada é inofensivo. Não é. É só uma musiquinha. É só um churrasco de domingo. Vamos voltar aqui para os meus filhos, nem estão ouvindo. Como que não estão ouvindo? Entende? Não é ingênuo. Não é algo que não causa dano. Entenda. A gente não faz ideia de onde que um corte desse pode chegar, onde um corte desse pode alcançar. Eu quero que vocês entendam sobre o que nós estamos falando. Não é um movimento contra a cultura funk ou algo do tipo, não. É só um reflexo, uma reflexão de pessoas que têm senso crítico sobre as consequências de tudo aquilo que se consome. Você muitas vezes escutou as músicas, mas eu aposto que você nunca ouviu. Você verdadeiramente nunca parou para ouvir as letras e o que são ditos nas letras. E vou além.
Às vezes você vive na sua vida situações que são cantadas pela música, situações de, por exemplo, no sertanejo, desarranjos amorosos, traição, bebedeira, cachaça, entende? E É um sofrimento, né, doutor Joaquim? E parece que está cantando a música da sua vida. Parece que está cantando o que você viveu no último mês. Parece que está cantando a sua vida amorosa. Não. A sua vida amorosa está sendo refletida nessa música justamente porque é esse o conteúdo que você vem consumindo até aqui. Como é que você deseja ter uma família, criar uma família, constituir uma família com princípios, valores e respeito, sendo que você alimenta o seu subconsciente com músicas que falam o contrário a isso? Não. Entenda que quando a mensagem ela vem acompanhada de ritmo e melodia, abre-se um canal dentro do seu subconsciente, aonde a mensagem, que é a fala, a letra, impregna em seu subconsciente e você nem vê. Eu vou te provar que é assim. Percebe quando a gente está na nossa rotina, trabalhando, andando, dirigindo, fazendo o que no for. automático, né, como a gente fala. E essas músicas tocam em todos os ambientes, não é? Sim. Toca no mercado, toca na academia, toca na rádio, toca num barzinho, num restaurante, em todos os lugares, certo? E ela impregna dentro da sua cabeça. Sabe quando você vai deitar a cabeça no travesseiro à noite assim, e começa a tocar uma música? E você se percebe assim, que música que está tocando dentro da minha cabeça? Há quanto tempo essa música vem tocando como um looping se repetindo? Quais são as palavras que o meu subconsciente ficou dizendo e repetindo durante todo o dia? E às vezes é mais de dias que uma mesma música fica dentro da nossa cabeça. É ou não é assim? E você canta essas letras, essas frases, essas palavras, momento após momento, segundo após segundo. Imagina se você rodasse como uma música, um looping na sua cabeça, somente aquilo que é puro, somente aquilo que é louvável, somente aquilo que é amável, Filipenses 4:8. somente aquilo que é respeitável, somente aquilo que tem boa fama e virtude. Ocupe o meu pensamento. Então agora Filipenses 4:8. Releio isso, Filipenses 4. Mantenha na sua vida, meu celular está ali, essa é a tela de bloqueio do meu celular, essa é a tela de bloqueio do meu celular. Somente aquilo que é puro, justo, louvável, amável, que perpetue em meus pensamentos. tremendo. Então agora nós temos um algoritmo da vida que passa pelo espiritual, pelo emocional, pelo físico e mais elementos no estímulo, né? Acho que é no espiritual, no emocional a gente tem música, estímulo sonoro, estímulo visual, Nossos 5 sentidos. fazem parte do algoritmo, nos O que nós estamos influenciam. cheirando? O que nós estamos tocando? O que nós estamos apreciando com o nosso paladar? O que estamos ouvindo e para o que estamos olhando? Nossos 5 sentidos. Receptores que transcendem uma explicação natural. Uau! E se nós nos tornarmos mais racionais e observarmos a isso, nós veremos a consequência disso no nosso falar, no nosso agir, no nosso escolher, que é justamente o que acontece. Seja racional, enxergue o que você está vendo. Em vez de ficar assistindo a essa TV, enxerga na tela o que você está vendo, o que está passando, o que está entrando dentro de você através dos seus olhos. Olhe para isso. Perceba de verdade, com raciocínio e senso crítico para isso. Às vezes o seu filho está do seu lado, uma criança, e ela está lá. Olha para ela, vê como ela está hipnotizada olhando para aquilo. Sim. E como aquilo está a alimentando e como aquilo já está gerando as consequências de vida dela ou, no mínimo, as expectativas de vida dela.
Doutor Joaquim, quando o Fred estava falando sobre todos esses pontos, sobre todos esses aspectos, o que veio na minha mente é que a responsabilidade com isso tudo transcende a perspectiva só da sua própria vida. Porque você vai produzir isto e você estará levando isto para os seus ambientes. Olha a nossa responsabilidade, gente. Olha a nossa responsabilidade. Não é uma questão só de mim mesmo. É uma questão do que eu estou produzindo no meio. É o que eu estou produzindo no meio. Foi o que o Dr. Joaquim acabou de falar. O pai e a mãe estão ali vidrados, vendo cenas terríveis. E a criança está ali. Ela está quase que hipnotizada e às vezes sentindo dentro um terror, se me permite a redundância, um terror terrível. Sim, absorvendo tudo através de todos os estímulos. E nós produzimos isso. Nós somos reprodutores, nós somos co-criadores, nós somos cooperadores. Doutor Joaquim faz cirurgia? Não, ainda não. Ainda não, mas vai fazer um dia? Será que o teu paciente não vai precisar cooperar com você? Com certeza, no pré-cirúrgico. Não é? Com certeza. Com certeza. E nós somos justamente todo o acumulado de conteúdos. Não é assim? Sim. Você é a consequência de todos os filmes que você já assistiu, todas as novelas que você já viu, de todas as séries que você já viu, todos os ambientes que você já frequentou. Você acha mesmo que o filme de terror que você tanto gostou ou gosta, em determinada época da sua vida, isso não reflete até hoje o seu estado de consciência? Ah, que isso? Eu vou me permitir acrescentar uma palavra à fala do Dr. Joaquim. Quando ele falou, nós somos acumuladores. E na verdade nós somos depositários disso tudo. Uau. Nós estamos fazendo de nós um depósito do quê? Aqueles que são acumuladores, igual da série, né? Que não tem filtro sobre o que colocam para dentro e se entopem de tudo que lhes é apresentado. E aqueles que filtram o que eu permito entrar e o que eu não permito mais entrar. São os filtros mesmo. E para aquele que já permitiu entrar de tudo, e agora? O que se faz? Tá bom, eu entendi, estou ouvindo vocês até agora. Já entendi já, tá bom. E a E o que eu faço limpeza? agora? Eu começaria pelo começo. Não é trocar de canal, não é simplesmente assim. Ah, tudo bem, então eu via filme de terror, novela, tudo que eu entendo que eu não quero mais vivenciar na minha vida, agora eu vou assistir música clássica, agora eu vou ver... Não. Você vai desligar. Iniciar um processo de silêncio. Porque é dentro do silêncio que você encontra, reconhece aquilo que você está precisando se alimentar agora. Porque não simplesmente você vai mudar de canal e vai continuar a ser um espectador inconsciente. Não seja isso. Aquele que está cheio de si, se esvazie. Sim. Estou ouvindo o Dr. Joaquim aqui e estou imaginando você com um vaso cheio de coisa ruim e você apenas diz assim, não, o meu depósito não será mais esse. Você começa a depositar o que você entende que é bom depositar naquele vaso. E essa mistura, você não vai esvaziar o vaso, limpar o vaso para que haja um ambiente que possa receber esse novo que você quer receber. Deixa ser digerido. Eu acho que, como diz o mineirinho, nós temos conversa aqui para mais de metro. Temos sim um assunto. Eu queria só aproveitar o gancho, que eu já estou vendo que já estamos caminhando.
tudo isso que nós falamos e muito mais, tá? Eu queria que vocês entrassem no meu perfil do Instagram, Dr. Joaquim Carvalho, Dr. Joaquim Carvalho, tudo junto. Você vai encontrar na minha bio um link, que é o link do meu livro, aonde eu falei muito aquilo que tem no meu livro, mas quase nada do que tem no meu livro. Então eu espero que lá você encontre muito mais respostas e eu detalhe processos do como iniciar, do como fazer, do como ser para ser. Primeiro você acredita, primeiro você é. O como é com Deus. Aí você confia e você vai viver a historinha do como. E um dia você estará no agora perfeito, que foi conduzido e co-criado pelo novo você. E é assim que é. Tremendo. A gente está caminhando para o final. Quer deixar alguma palavra, algum recado, alguma mensagem, professor Eduardo? Filipenses 4:8. Uau. Tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que edifica, tudo que purifica, tudo que... E aí eu estou fazendo as minhas introduções também, porque não são essas todas as palavras. Tudo que ilumina. E lembrando sempre que hoje se fala muito da gente viver o natural no sobrenatural. Existe o sobrenatural do céu, que é o que nós queremos viver, mas cuidado que existe o sobrenatural de quem joga contra. Tem outro time aí, né? Então, e não fique em cima do muro, não fique em cima do muro, porque em cima do muro você se perde. Uau. Você tem que optar para qual lado você quer ir. Para que lado você quer ir. Uau, é isso aí. Esse foi o podcast Quântico e Cognitivo. A gente espera fazer isso muitas outras vezes. E aqui você encontra ciência, cognição, espiritualidade. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Dr. Joaquim, professor Eduardo. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. E aí, senhores? Claquete.